Ora, cá estamos nós. Boa tarde a todos. Em nome da Alumni Económicas, vamos dar início a este webinar. Aproveito para dar as boas-vindas a mais este evento organizado pela Alumni Económicas, que é a Associação dos Antigos Alunos do ISEG. Hoje vamos falar de blockchain e criptomoedas. Esperamos ter entre 900 a 1000 participantes, pois desta vez a nossa convocatória foi distribuída por várias outras redes. Para além da alumni do ISEG, tivemos também participação na convocatória da Associação Blockchain e Criptomoedas, o próprio ISEG usou a sua rede, a Ordem dos Economistas, a alumni da Universidade de Lisboa, a Associação de Estudantes do ISEG e a Associação de Estudantes IS, que é a Youth Economics Society. Para hoje que tinha duas coisas para vos dizer. A primeira é que a Alumni Económicas celebra este ano os seus 30 anos e nesse âmbito estamos a planear realizar ou participar numa série de eventos dos quais vou destacar os seguintes. Vamos fazer mais webinars. Amanhã de manhã vamos lançar um programa de mentoring totalmente remodelado, diferente dos que fizemos nos outros anos. Vamos continuar a fazer os aniversários de curso. Em breve iremos voltar aos jantares de debate na biblioteca. Vamos lançar uma coisa chamada Wine, Economics and Jazz, provavelmente na Ribeiro Santos. Já estou a contactar umas bandas para isso. Vamos ter uma mini maratona digital que está a ser organizada pela Associação de Estudantes do ISEG. Vamos ter a Econ Talks pela IS em novembro, que também vamos apresentar, isto vai ser enviado brevemente. Estou neste momento a trabalhar, vindo lá agora do Douro, vamos fazer o lançamento de um vinho, umas vinhas velhas, que será o vinho comemorativo dos 30 anos da Alumni Económicas e espero que toda a gente depois queira comprar pelo menos uma garrafinha, porque nós precisamos de aumentar os nossos fundos. Vamos também lançar um jantar Alumni Solidário, que será no Zen, no Casino de Estoril, lá para os finais de novembro, como aliás vinhamos a fazer nos outros anos todos e que interrompemos por causa do confinamento. Com estas atividades todas, aproveito a oportunidade para reforçar o convite para que os antigos alunos do ISEG se inscrevam na Alumni Económicas. Divulgámos recentemente um generoso pacote de benefícios para os sócios-membros da associação, pois necessitamos de muito mais sócios para manter a dinâmica destas atividades todas que estão no nosso plano para os próximos 2 anos. Como sabem, a cota anual é de 29,93 €, um valor miserável, e, portanto, por qualquer esclarecimento, podem se dirigir à Alumni ou podem consultar o nosso site. Bom, voltamos aqui ao nosso webinar. O nosso moderador é o João Duque, que irá, dentro de alguns momentos, apresentar os nossos convidados. No final teremos a presença da professora Clara Raposo, que é Presidente do Conselho Diretivo do ISEG, e que procederá ao encerramento do webinar. O webinar decorrerá em 2 partes, uma apresentação breve por cada um dos oradores, segue-se um período de perguntas e respostas. As perguntas deverão ser enviadas por escrito durante as apresentações iniciais e serão endereçadas aos nossos convidados pelo João Duque. O evento terminará impreterivelmente às 18 horas, como é sempre a panagem dos nossos webinars, porquanto existem outras marcações imediatamente a seguir. Este webinar vai ser gravado e a seguir será disponibilizado no nosso site e nas nossas redes sociais. Exemplo do que aconteceu com os webinars anteriores, estará disponível no YouTube e no Facebook da Alumni Económicas. Bom, está na altura de passar a palavra ao João Duque, que irá passar a apresentar os nossos convidados, Fred Antunes e Vítor Constâncio. Tenham um bom seminário. Muito boa tarde, bem-vindos. Muito obrigado ao desafio que me colocaram para ser moderador deste debate. É um debate sobre um tema que está muito quente. Em primeiro lugar, pelo aquilo que é o rendimento ou a mais-valia que muitos dizem que estão a obter com investimentos em criptomoedas, mas o termo criptomoeda é já um termo que eu acho que é desafiador, pelo menos, a meu ver, é muito desafiador. Eu, neste debate, tentarei ser o mais neutro possível,
apesar de ter uma posição muito forte sobre o assunto, mas hoje quem vai falar disto é quem tem opinião e que nós pedimos e que muito conceituamos. Pedimos a opinião do Fred Antunes, que nasceu em Lisboa, em Portugal, é licenciado em Filosofia, pós-graduado em Marketing e Comunicação, investigador na área de Neuromarketing e é presidente da Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas e CEO da Real Fever. Bem-vindo, muito obrigado, Fred. E a seu lado vamos ter a presença do professor Vítor Constâncio, que é licenciado em Economia pelo ISEG, foi governador do Banco de Portugal, vice-presidente do BCE, portanto, digamos que durante anos e anos foi responsável pelas verdadeiras moedas, pelo menos daquelas que nós conhecemos, e foi, durante décadas, docente da escola, sendo agora presidente do Conselho de Escola. É também, ainda, professor convidado de uma universidade, presumo que é Navarra? Sim. É Navarra. Muito obrigado pela disponibilidade que os dois mostraram para participar neste debate, que será seguramente esclarecedor, espero eu, a ponto de nos deixar alguma, digamos que alguma ideia final. Afinal, o que é isto das chamadas criptomoedas? Serão bem de investimento? Serão bem de uso para moeda? Ou é uma coisa para esquecer? E, portanto, Fred, dou-lhe os seus 20 minutos iniciais. Muito obrigado. Muito bem. Antes de mais, uma boa tarde a todos. É um gosto muito grande participar neste evento organizado pelo ISEG Alumni e, naturalmente, parabenizar toda esta iniciativa e agradecer a disponibilidade e o convite a todos os que fazem parte hoje desta audiência e que farão também parte dela os outros que assistirão a este webinar em diferido. Antes de eu partir para o detalhe, eu gostava de partilhar convosco uma grande satisfação pessoal e que, de facto, hoje aquilo que nós vivemos aqui, naquilo que se começou a desenhar desde 1990, 1998, 99, 2000, hoje, no fundo, estamos perante o culminar de algo que tem 20, 30 anos a ser pensado e que surgiu basicamente no momento em que a internet também ela foi fundada e foi implementada. Ou seja, na verdade, eu que estou cá praticamente desde o início, para além de termos feito aqui um percurso difícil até ao dia de hoje, e friso o dia de hoje porque o dia de hoje é um dia nuclear, porque na última sexta-feira o Banco de Portugal publicou uma regulação definitiva relativamente à operação das criptomoedas em Portugal, e a própria Comissão Europeia, através do MiCA, também ela já dá, no fundo, as linhas orientadoras daquilo que será a operação dos criptoativos. Na verdade é que há 5, 6, 7 anos atrás nada disto era possível e nada disto não passava mais do que uma ideia e uma proposta de solução para uma série de problemas que existiam na nossa sociedade. E diria que, quando nós abordamos o tema das criptomoedas, o principal vector onde nós nos devemos focar é em tentar conseguir abordar o problema, abordar o estudo do tema de uma forma essencialmente camaleónica. E porquê? Porque se nós virmos apenas o problema ou o estudo e a investigação do fenómeno apenas e só de uma forma meramente humana, os nossos olhos, embora sejam dois, por norma eles só se focam num objeto e tendem a ter uma visão periférica abrangentemente mais limitada. Ora, uma visão camaleónica permite-nos ver os dois lados distintos ao mesmo tempo. E de forma, diria, agnóstica, podermos estudar e debruçar-nos sobre, de facto, este fenómeno que, de um lado, tem a criptoeconomia e, de outro lado, tem uma tecnologia que a ela lhe dá suporte. Portanto, diria que a criptoeconomia e os criptoativos são o produto,
do outro lado temos a tecnologia que é a blockchain. E eu começaria, antes de mais, por explicar ou tentar explicitar quais são os princípios fundamentais da blockchain, mas mais do que a tecnologia, para que é que de facto a blockchain foi pensada e inventada, qual é o principal problema que a tecnologia blockchain nos vem resolver. E os dois principais problemas que a tecnologia blockchain nos vem resolver, em primeiro lugar e antes de todos os outros, é o problema da transparência e da confiança entre seres humanos e as suas respectivas operações. Em segundo lugar, e como consequência, a proposta que a blockchain traz de valor à sociedade é ser uma poderosa, porventura até a mais poderosa ferramenta que a humanidade alguma vez teve ao seu dispor para combater corrupção, imparidades ou qualquer tipo de atividade ilícita que relacione transação de valor, seja maioritariamente económico, seja aplicado a todas as outras indústrias no mundo em que nós atualmente vivemos. Disto isto, o mundo onde nós atualmente vivemos é um mundo que irreversivelmente será cada vez mais digitalmente transformado. Significa isto que cada ano que passa, cada mês que passa, cada dia que passa, a transformação digital foi e está cada vez mais presente na vida dos cidadãos de todo o mundo e claramente a pandemia do ano passado veio acelerar, no fundo veio dar um boost altamente significativo àquilo que foi a adoção do digital no mundo inteiro. Especificamente no que diz respeito à criptoeconomia e especificamente à Bitcoin, existem muitas das vezes uma série de mitos, outras falsidades e, por outro lado, algum desconhecimento. E, para mim, que em última instância dedico, diria, 14 horas no meu dia dos últimos 8 anos, quase em exclusiva a esta atividade, muitas vezes sou confrontado com questões e muitas das vezes assisto até determinados artigos, opiniões e até peças jornalísticas na comunicação social, não apenas em Portugal, mas também fora dele, que nem sempre nos comunicam efetivamente a verdade. E a verdade é que, do ponto de vista tecnológico, existe muita pouca subjetividade quando nós falamos sobre criptomoedas ou blockchain. E porquê? Porque a blockchain não é mais do que uma estrutura de dados que consegue guardar de forma imutável todas as transações, todas as evidências, de forma absolutamente transparente, pública, rastreável e de que, de uma forma voluntária ou involuntária, nenhum ser humano tem o poder de poder adulterar nela os seus dados contidos. E, portanto, quando nós falamos sobre este tema, nós temos, através de um processo chamado Deep Chain Analysis, a possibilidade de auditar e criar reportes objetivos e diretos sobre onde estão e para que servem e para que são usadas todas as criptomoedas do mundo e especificamente a Bitcoin. E, portanto, quando nós falamos sobre este tema, naturalmente que há toda uma comunicação e muitas das vezes alguma falta de conhecimento, e diria que os dois principais problemas que existem ao crescimento ou à estabilidade desta inovação tecnológica estão associados a dois problemas centrais. O primeiro, a falta de literacia financeira de que a maioria dos cidadãos tem na zona euro, porventura até em todo o mundo. Por outro lado, apenas e só ter literacia financeira, mas não ter literacia digital, faz com que o utilizador, se tiver muita literacia digital, mas pouca literacia financeira, ele não está ainda preparado para poder operar com criptoativos. Por outro lado, se tiver muita literacia financeira, mas não tiver literacia digital, também não está preparado para poder operar com criptoativos. E porquê? Porque existem diversos riscos associados e eu gostaria até de apresentar esses riscos de uma forma muito clara e transparente.
O primeiro risco principal de quando nós operamos com criptoativos é não nos esquecermos de um princípio fundamental chamado descentralização. E a descentralização tem coisas boas e tem coisas más, e a minha posição, acima de tudo, é de poder falar do bem como falar do mal. E há um trade-off com o utilizador de criptoativos quando efetivamente opera um criptoativo. É que ele é o detentor, o último detentor possível da sua própria riqueza, e ele, no fundo, é um modelo de quase de self-custody, onde o utilizador tem a capacidade de guardar para si, apenas para si, esses mesmos ativos. Dito isto, se por um lado a sua propriedade está efetivamente garantida de forma intocável, por outro lado, se ele perder as suas chaves privadas, os seus ativos desaparecem para sempre e não existe qualquer forma de os recuperar. Ora, em última instância, existe um momento em que todo o setor e toda a indústria necessariamente precisa de ajudar a resolver este problema. E certamente mais à frente falaremos de uma das soluções, ou uma das possíveis soluções. Por outro lado, o que é que efetivamente a criptoeconomia trouxe de valor? E esta é uma pergunta que muitas vezes fazem. O que é que a criptoeconomia trouxe de valor ao mundo, à humanidade, à sociedade, aos cidadãos? Acima de tudo, a proposta de valor da criptoeconomia assenta em duas bases fundamentais. A primeira, democratizar o acesso à riqueza. Um princípio fundamental do Tratado da União Europeia e das nossas sociedades e dos nossos Estados de Direitos e da própria democracia e do seu funcionamento saudável. Por outro lado, o que a criptoeconomia traz de valor é a possibilidade de transporte e de usabilidade no mundo digital de ativos intangíveis que vêm agilizar, facilitar toda a operação de transação de valor, não apenas à escala nacional ou continental, mas à escala mundial. Diria por isso que, a partir do momento que nós temos uma layer digital no nosso planeta, entre a estratosfera e a crosta terrestre, existe uma nova camada de economia, a economia digital, onde nessa camada digital de economia não existem necessariamente barreiras à entrada e à saída, mas existem necessariamente a necessidade de existirem regulações que venham explicitar como é que este novo modelo de negócio e como é que esta nova macroeconomia digital pode funcionar de maneira a proteger os cidadãos, de maneira a informar os cidadãos e de maneira a que os cidadãos melhorem a sua literacia financeira e a sua literacia digital, como disse. Portanto, o principal desafio de quando nós falamos sobre criptomoedas, independentemente de qualquer opinião mais pró ou mais contra, é perceber de facto como é que as pessoas podem utilizar a tecnologia, como é que podem tirar proveito dela e, em última instância, como é que podem mitigar os riscos de utilizar uma coisa que têm vontade de utilizar, mas que não têm o conhecimento para o poder fazer. E é exatamente aqui que surgem um dos principais problemas da criptoeconomia, que são as fraudes, as burlas, os scams, etc, etc, etc. Porquê? Porque penso que existe um grande percurso a fazer nos próximos anos, não apenas da associação à qual eu presido, que já foi muito pequenina, continua a ser pequenina, mas hoje já é um pouco maior, mas toda a sociedade civil e todos os reguladores e todos os governantes e todas as universidades, e por isso é com muito gosto que eu aqui estou hoje presente, cabe-nos informar as pessoas dos riscos e esclarecer se de facto este é ou não um bom caminho para a nossa sociedade. Porquê? Porque, como disse, na utilização desta tecnologia, o fundamento base de toda ela é transparência, combater a corrupção, combater imparidades e resolver tecnicamente, sem qualquer tipo de interferência humana,
resolver o problema pela base, pelo modelo de governance. Bom, eu queria partilhar convosco também uma pequena, aqui 2 slides, porque muitas das vezes, se há questão que eu, em todo o meu dia, eu procuro combater, é o populismo. E eu acho que a Europa, em determinado momento, acaba por ser assaltada neste momento por estes movimentos e precisamos de olhar para eles com muito cuidado. Mas também a Bitcoin muitas vezes é atacada, e a tecnologia blockchain muitas vezes é atacada por visões populistas. Visões que apenas e só querem crucificar determinada ideia, provar a sua verdade, sem comparativamente olharmos para o todo e percebermos se as coisas fazem ou não sentido, comparando-as com outras atividades. E uma delas, extremamente importante, é partilhar um reporte convosco, um reporte de 86 páginas sobre as atividades criminosas e ilícitas feitas em blockchain e especificamente com Bitcoin e Ethereum. E esse reporte eu não tenho tempo naturalmente de analisá-lo todo convosco, mas depois partilharei o link certamente para que todos o possam ler. São 86 páginas detalhadas de tudo aquilo que se faz em termos de cryptocrime e por isso vou partilhar o meu ecrã para poder, enfim, em última instância, falarmos sobre 2 ou 3 páginas que me parecem extremamente pertinentes. Portanto, isto é um reporte de uma empresa que é a Chain Analysis, especialista exatamente neste modelo de Deep Chain Analysis e, no fundo, é provavelmente o melhor reporte que eu conheço ao dia de hoje sobre atividades ilícitas, enfim, money laundering. E se formos olhar para... convido todos mesmo, do ponto de vista de estudo, independentemente da nossa posição, a podermos atentar este reporte, que basicamente fala sobre money laundering, scams, ransomware, hacks, darknet markets, terrorism financing e uma conclusão. Mas eu iria pegar aqui na questão da página número 6, que é provavelmente um dos argumentos que mais vezes é utilizado para falar sobre a Bitcoin e que de facto, do ponto de vista até de investigação jornalística, seria super útil que de facto os jornalistas, quando estudam este tema, pudessem atentar a estes dados. E rapidamente, este é um gráfico que nos explicita de uma forma muito objetiva, porque mais uma vez vos digo, toda a informação que circula e toda a informação registada de atividade com Bitcoin é registada numa base de dados pública que todos podemos ter acesso, através do Block Explorer, neste caso da Bitcoin, e podemos atentar aqui que existem várias atividades ilícitas e qual é que é o seu volume de transação. E se repararmos... Só recordar que supostamente os 20 minutos estão a contar, eu queria ser equilibrado nisto, ok, muito já bem. gastou 16, está bem? Obrigado. Certo. Só para concluir, portanto, o primeiro diz respeito, de facto, a este gráfico que representa muito bem o que são atividades ilícitas com Bitcoin, e como podem ver, a maioria representa menos de 2% e apenas só em 2009 é que superou os 3%. Depois, para avançar muito rapidamente, na página 72, existe também um ponto extremamente importante que diz respeito ao financiamento do terrorismo. E na página 72 nós conseguimos verificar uma análise sobre o que é que foi, portanto, determinada publicidade relativamente a grupos como os Mujahideen, de financiamento ao terrorismo, e conseguimos verificar que, na página exatamente, que foi durante 2017 que de facto houve um pico de atividade terrorista relativamente à transação e operação de bitcoins, mas que desde o final de 2017 os valores são praticamente incipientes. Por fim, e visto que também estou a chegar ao final do meu tempo, vou também partilhar aqui uma última nota que penso que é extremamente importante também, que diz respeito ao consumo de energia gasto pela rede da Bitcoin. Porque este é de facto um tema crucial que muitas das vezes nós utilizamos e que é usado várias vezes e que eu não podia deixar de partilhar convosco este gráfico. Penso que estão todos a ver. Este gráfico basicamente
é também num report que depois posso partilhar convosco, e ele relaciona o custo da mineração da Bitcoin em termos de gastos, custo de energia, com a mineração de ouro e com o funcionamento do sistema bancário tradicional. Não é em nenhuma circunstância pelo sistema bancário tradicional consumir energia que nós vamos dizer que ele gasta muita energia e que gasta, enfim, quase tudo o que a Europa gasta, que nós vamos dizer que deve ser desligado. Ou não é por o ouro gastar 2 vezes mais ou 3 vezes mais energia do que a mineração do Bitcoin que nós vamos dizer que é para ser desligado. E em gesto de conclusão, extremamente importante, eu diria que toda a energia gasta com uma rede blockchain, com a propensão inatacável da Bitcoin, que existe não apenas na vertente da Bitcoin, mas na vertente do Ethereum, para nos trazer transparência e resolver uma série de problemas de muitas das vezes que os cidadãos não os conseguem entender o porquê é que acontece. Para mim, qualquer energia gasta para combater a corrupção, para mim, na minha humilde opinião pessoal, é sempre extremamente bem gasta. Muito obrigado. Depois estarei disponível para as perguntas. Para obrigado, Fred, por se ter mantido dentro do tempo que lhe foi atribuído, 20 minutos, e por ter abordado a questão, que é uma questão propriamente que não é tão económica, mas que digamos que subjaz a questão económica, ou digamos, no caso de moeda, como bem de facilitador de transação ou não, ou como bem de investimento. Então, Vítor, qual é a sua opinião sobre este aspecto? Provavelmente não vai dedicar-se às questões tecnológicas ou energéticas, imagino. Diga-nos lá, então, qual é a sua visão sobre a parte económica ou financeira. Muito obrigado. Vou então partilhar o ecrã com os meus slides que preparei sobre a matéria. E só um instante para maximizar. E aqui temos. Em primeiro lugar, notem que não lhes chamei criptomoedas, mas sim criptoativos, embora tenha reparado que o Fred também usou várias vezes a expressão criptoativos, porque não são de facto moedas. E a minha intervenção é bastante dedicada a este ponto, para falar do ponto de vista económico, monetário e financeiro que está envolvido. Queria fazer, no entanto, 3 pontos muito breves de reação à intervenção do Fred agora mesmo. Ele distinguiu, embora não acentuou suficientemente a meu ver, entre blockchain e Bitcoin ou criptomoedas em geral. O blockchain é uma tecnologia informática de uma base de dados descentralizada que pode servir para muitas coisas. E, por exemplo, serve hoje em dia para NTFs, ou para smart contracts e outras coisas que não têm a ver com moedas. Por outro lado, há diferentes tipos de blockchain. As da Bitcoin e de outras criptoativos são blockchains abertas, totalmente descentralizadas, sem nenhuma autoridade hierárquica. Mas há outros tipos de blockchain, em inglês permissioned blockchains, que têm outras configurações e que estão a ser usadas pelos bancos centrais para prepararem a futura moeda digital de bancos centrais. Esta distinção é importante. Ele disse que a blockchain é fundamental e importante para combater a corrupção, as transações ilegais. Fico um pouco perplexo porque uma das características fundamentais e cruciais da filosofia por detrás do Bitcoin, que é uma filosofia, digamos, libertária, fora do Estado e das autoridades, é uma tecnologia que é usada de forma totalmente anónima, isto é impossível, vendo a base de dados, que de facto é pública e partilhada, mas apenas é partilhado as transações que são feitas e os endereços numéricos dos participantes na network. E é impossível saber a identidade que está por trás desses números. É esse um dos objetivos centrais do Bitcoin. Portanto, a questão do uso do Bitcoin
para transações que tenham a ver com tráfico de droga, com terrorismo, é uma coisa impossível de fazer, no sentido em que não se sabe a identidade de quem fez as transações. E é esse um dos objetivos, precisamente, da blockchain. Já falarei um pouco mais sobre isso no fim da minha intervenção. Terceiro ponto importante que queria fazer em relação aos pontos que o Fred tocou, e tem a ver com a segurança do Bitcoin e da propriedade do Bitcoin. Como ele disse, há umas chaves que quem tem os Bitcoins tem, e se as perder, perde tudo, mas há mais do que isso. Não é fácil, como os que analisaram este problema da storage dos Bitcoins sabe, não é fácil fazer a guarda dos Bitcoins de uma forma completamente segura. E, sobretudo, porque muitas vezes quem compra Bitcoins compra através de exchanges que fornecem wallets, carteiras eletrónicas, onde o Bitcoin é guardado. E tem havido problemas e fraudes e falências desses exchanges na Ásia aqui há uns meses, e ainda a semana passada na Turquia, e desapareceram 2 bilhões de Bitcoins, porque quem tinha esse exchange fugiu da Turquia e portanto, houve uma perda total de 2 bilhões. Portanto, os problemas da segurança são mais complexos. Feitos estes 3 pontos, entro na minha apresentação, e que se foca, sobretudo, na questão de explicar porque é que as chamadas criptomoedas, e em particular o Bitcoin, não são moedas, mas sim devem ser consideradas potencialmente como criptoativos, ou seja, como bens de investimento. Na verdade, para recordar coisas escolares antigas a todos, entre as 3 funções que são bem conhecidas do que é uma moeda, a instituição moeda, são ser uma unidade de conta, ser um meio de trocas, um meio de pagamentos, e ser uma reserva de valor. A mais importante destas 3 funções é ser uma unidade de conta estável, porque dá a possibilidade de guardar a memória das transações económicas, os registros, permite estabelecer contratos e planos com pagamentos futuros, ser numa outra designação que por vezes se acrescenta às funções da moeda, ser um padrão de pagamentos diferidos no tempo. A história, e é muito comprida, demonstra que só a autoridade do Estado ou do tipo estatal permite garantir esta estabilidade ao longo do tempo da unidade de conta. É claro que há estados que colapsam e não garantem esta função, mas entre os países, digamos, mais bem-sucedidos historicamente, todos eles asseguraram esta função que implica, portanto, um controle da inflação, e já é isso. A verdade é que o Bitcoin tem esta instabilidade de preços em relação ao dólar neste gráfico, que é absolutamente extraordinário em termos das flutuações do preço desde 2014, neste caso, e não só em relação ao dólar, como em relação a outras moedas que existem no mundo e necessariamente em relação aos bens que são denominados desde a sua produção nessas mesmas moedas. E, portanto, nenhuma empresa poderia preparar orçamentos e futuros planos financeiros numa unidade de conta tão instável. Impossível. Portanto, a Bitcoin, porque está sujeita a este fenómeno de grandes flutuações de preço em relação a outras moedas e a outros bens, não poderia exercer esta função. Em segundo lugar, as flutuações do Bitcoin e a sua recente extrema apreciação também prejudicam a sua função como meio de pagamentos. E dou este exemplo. Em setembro, um Bitcoin valia cerca de 10 mil dólares, mas em janeiro já valia 40 mil. E em meados de março, 60 mil e cerca de 54, 55, 53 nos últimos dias. Deste modo, por exemplo, para comprar um carro em setembro nos Estados Unidos, seja um Tesla, ao preço de 100 mil dólares, teríamos que gastar em setembro 10 bitcoins. Porém, se tivéssemos esperado até janeiro, com 10 bitcoins poderíamos ter comprado 4 carros. 2,5 bitcoins por carro. E em meados de março, 6 carros. O que implica, evidentemente,
um grande risco de usar bitcoins em transações correntes, porque implica um grande risco de manque a ganhar ou de custo de oportunidade. O Bitcoin é agora, em definitivo, um ativo especulativo e o uso do Bitcoin em transações é, aliás, insignificante em termos de montantes e assim continuará a ser. E não nos iludamos sobre o facto de ser progressivamente acontecer que mais empresas aceitam bitcoins como formas de pagamento. E isso não alterará esta realidade que mencionei. Porque, com raras exceções, as empresas, quando recebem esses pagamentos, convertem-nos imediatamente em moedas em que têm os seus custos e orçamentos para não ficarem sujeitas a um risco cambial, podendo, no entanto, conservar uma pequena parte da sua tesouraria num ativo volátil, mas não correrão sistematicamente o risco cambial de ficarem com os bitcoins que recebam. Por isso, muitas estão a oferecer serem pagas pelos seus bens e serviços em bitcoins. Não há problema. Quem não tem interesse em regularmente usar bitcoins para comprar bens e serviços são os detentores do bitcoin, dada a possibilidade da sua apreciação e o custo de oportunidade e o manque a ganhar que ilustrei naquele exemplo. Portanto, o uso, quanto mais o Bitcoin se valoriza, mais prejudica a sua função como meio de pagamentos. Uma outra razão do Bitcoin não poder exercer as funções completas de uma moeda relaciona-se com os limites a que a sua criação está sujeita e com as condições da sua criação ao longo do tempo, que não respondem a nenhumas necessidades da economia, mas que dependem de um algoritmo. O que origina o problema que levou ao fim do sistema do padrão ouro, com que a iniciativa do Bitcoin se gosta de comparar. Uma das narrativas, e já há vários livros sobre o assunto, devo dizer, uma das narrativas em torno do Bitcoin refere-se ao facto que o mesmo constitui um ecossistema monetário onde não haverá inflação, porque a oferta de moeda está limitada a 21 milhões de Bitcoins. Neste momento, existem 18 milhões e 300 mil Bitcoins já minerados, porque a comparação com o padrão ouro leva-os a falar que criar novos bitcoins se chama mining e que os participantes na blockchain que dão origem a novos bitcoins são chamados mineiros, como o ouro. Essa é, digamos, a ideia. Com a crítica explícita que os sistemas de papel moeda geridos pelo Estado não ofereceriam esta garantia de controle em relação à inflação e o Bitcoin poderia vir a substituir o dólar declinante mesmo como moeda geral. O problema do padrão ouro, que levou Keynes a chamar-lhe a relíquia bárbara, era que a criação de moeda para acompanhar o crescimento económico e as necessidades das transações estava dependente da descoberta de novas minas de ouro e, consoante o seu aparecimento ou insuficiência, havia fases de inflação ou, mais frequentemente, de deflação. Veja-se este gráfico, que é a inflação anual nos Estados Unidos em 3 períodos diferentes. No período do padrão ouro, que foi de 1870 até 1933, quando os Estados Unidos abandonaram o padrão ouro, e depois os sistemas que se seguiram. E temos aqui que, de facto, o que predominou durante o período do padrão ouro foram preços abaixo de zero. Foram deflações sempre significativas. E o padrão ouro deu mesmo uma decisiva contribuição para a grande crise, para a grande depressão de 29-30. Os países com saldos externos positivos acumularam o ouro, basicamente os Estados Unidos e a França, sem expandirem proporcionalmente as respectivas massas monetárias, criando altas taxas de juros e falta de liquidez a nível mundial, dentro do contexto do padrão ouro. Isso originou a deflação dos preços nominais, enquanto que as obrigações de pagar juros e empréstimos se mantinham nominalmente constantes. Esta restrição de liquidez deu origem a falências, incluindo depois dos próprios bancos, e, portanto, nisto tudo, a crise bolsista de 29 não foi, nem de longe nem de perto, a grande causa, a causa principal da Grande Depressão. Numa economia moderna e em crescimento, a moeda tem que ser gerida de forma flexível e não mecânica, por algoritmos ou por descoberta de minas de ouro. E isso não significa necessariamente mais alta inflação. Na verdade, temos aqui a inflação desde 61 para os Estados Unidos e para a área do euro, e o que vemos é que os períodos de inflação alta
tiveram todos a ver com choques relativos a guerras ou a aumento dos preços do petróleo. E que fora desse contexto, desses choques que foram rapidamente controlados e trazendo a inflação para níveis baixos, temos que nos últimos 25 anos, em ambas as zonas, a inflação tem variado em torno de 2%, sendo, aliás, em média inferior na área do euro a 2%. E é muito difícil ver qual a configuração de factos que poderia, de novo, fora de um choque petrolífero ou de uma guerra, que poderia levar de novo a um episódio inflacionista significativo nos países avançados. Portanto, toda a narrativa de que a segurança do Bitcoin é como o ouro e que, no fundo, o Bitcoin é o ouro digital, é uma narrativa que não encontra justificação histórica, havendo o problema da deflação a que levaria, se tornasse, digamos, a moeda dominante em qualquer país. Portanto, o Bitcoin, porém, assegurou um futuro, transformou-se num ativo. As pessoas passaram, porque os preços tiveram aquelas variações e de repente as pessoas ganhavam dinheiro comprando e mais tarde vendendo bitcoins, tornou-se um ativo especulativo. E isto é um termo técnico, porque são ativos especulativos todos aqueles que não geram um fluxo de rendimento permanente ao longo do tempo e que não têm, consequentemente, uma base financeira para determinar o seu valor fundamental, que é, como sabem, igual ao valor atual descontado como a taxa de inflação dos fluxos de rendimento futuros que o ativo pode proporcionar. Aqui não há qualquer fluxo de rendimento. E, portanto, o seu valor de mercado depende apenas das crenças ou das expectativas de compradores e vendedores sobre o seu preço futuro. É por isso que é, digamos, especulativo. Quem compra acredita que poderá vender no futuro a um preço superior. O ouro pode também ser usado para cobertura de riscos, sem necessariamente ter este objetivo de ganho, mas o ouro foi, aliás, durante muitos anos, considerado uma cobertura contra o risco de inflação, embora o fundamento para esta crença sejam apenas as expectativas dos que compram e vendem no mercado do ouro. Este tipo de ativos não tem limites de preço, máximo ou mínimo. Tem-se escrito que um Bitcoin poderá chegar a $1 milhão, e não aos 53 mil que está agora, ou a zero. Na verdade, neste momento, havia um analista que li aqui há umas semanas, fazia umas contas, em que, assumindo que os portfólios mais conhecidos e grandes no mundo, se todos tivessem um bocadinho de bitcoins, o bitcoin chegaria a $400 mil e não aos 53. E pode chegar, ninguém sabe. Portanto, neste momento a adoção do bitcoin pelas grandes instituições do Wall Street assegura um futuro, pelo menos no imediato, ao Bitcoin como e a outras criptomoedas, a outros criptoativos, mas em menor escala, asseguram um futuro como ativo especulativo. E há vários exemplos recentes de decisões e de acontecimentos em Wall Street que provam isso menos. E o Bitcoin já se compara com a dimensão de outras grandes bolhas especulativas na história. Tenho aí um quadro que mostra, na verdade, a chamada bolha das tulipas na Holanda foi pequenina, do ponto de vista dos montantes envolvidos, e do aumento dos preços foi muito grande, assim como o Bitcoin em 2017, e depois a queda, tinha aumentado 20 vezes, mais do que o número de vezes que aumentaram os episódios da Grande Depressão, da bolha na Bolsa e no real estate no Japão, etc. Mas isto também significa que de vez em quando têm grandes perdas. E é o meu último slide. Ok, obrigado. O Bitcoin é agora denominado por muitos como o novo ouro digital, portanto compete com o ouro numa nova classe de ativos, e o ouro está a perder, digamos assim, ou parece estar, na medida em que neste gráfico vimos no último ano que a Bitcoin sobe e o ouro tem vindo a descer. O Bitcoin, no entanto, tem que vencer obstáculos relacionados com a segurança, já falámos, a aplicação de impostos de mais-valias, que vem aí necessariamente, ou os problemas do seu uso para operações ilegais e criminosas, drogas, terrorismo, apesar de haver argumentos que dizem que o conhecer-se as transações que foram feitas e a área geográfica onde foram feitas poderá ajudar
à descoberta de criminalidade, mas não se conhece, não se pode conhecer, por definição, a identidade de quem transacionou. A propriedade de Bitcoin aos preços atuais está a concentrar-se em alguns escassos milhares de investidores, e está ainda mais claro, portanto, que não pode ser uma moeda no sentido pleno do termo, e a ironia final é que o Bitcoin nasceu para realizar o sonho libertário de uma moeda estatal, democratizando o dinheiro para o povo, mas é cada vez mais, hoje em dia, uma componente das carteiras de grandes instituições e ricos investidores. Por enquanto. Obrigado. Muito obrigado, Vítor. Também cumpriu rigorosamente os 20 minutos, o que é fantástico, porque me dá espaço para... Bem, devo dizer-vos que estamos com mais de 500 pessoas a assistir, o que quer dizer que o maior dos auditórios do ISEG não conseguia comportar o número de pessoas que estão a assistir a esta sessão, e tem havido aqui um enorme debate paralelo por via escrita. Já há pessoas a trocarem argumentos e contra-argumentos. Eu vou-vos deixar 2 ou 3 perguntas e, portanto, vamos tentar manter... Eu sei que vamos superar as 8 horas, mas se for 5 ou 10 minutos, eu acho que é tão interessante ouvir e desafiar-vos a responder, que eu acho que vale a pena. E, portanto, vamos dar 5, 7 minutos, 10 minutos a cada um, com 2 ou 3 perguntas que eu juntei aqui, e há muitas mais, mas eu juntava estas. Afinal, vamos lá ver. Os bancos também têm problemas, é verdade. E até quando se fala em valor fundamental, então, mas qual é o valor? Atenção, estou aqui a fazer as perguntas que toda a gente vai colocando. Então, mas qual é o valor fundamental de uma nota? Uma nota também não permite a rastreabilidade. Portanto, são várias questões, não é? É possível, de facto, usar blockchain para ir atrás das pessoas que usaram para trocar as moedas, por exemplo, para fins ilícitos? Então, como é que se pode saber qual é a percentagem de bitcoins que foi usada no financiamento ao terrorismo? Não é? Como é que se fizeram essas estatísticas? Ou é mesmo seguro? Não pode haver, por exemplo, ciberataques como há aos bancos? Todos os dias os bancos sofrem ciberataques. Não é possível haver ataques também às criptomoedas ou aos porta-moedas? Então, e afinal? E volatilidade? Então, mas estava aqui um assistente que deve ser do Brasil. O real também é volátil. Caramba, portanto, as moedas também são muito voláteis. Nós vimos moedas a perderem valor de uma forma assustadora. Bom, eu acho que já vos dei muitas ideias para vocês poderem usar mais 10 minutos cada um, e, portanto, eu vou alternar o tempo. Fred, quer atacar já por aqui, depois o Vítor fecha? Claro. Mas se calhar até vai haver aqui momentos em que vamos trocar, enfim, algumas ideias. Queria, acima de tudo, responder aqui a uma questão muito, muito fulcral, que é, de facto, a maioria dos criptoativos ou dos ativos digitais, como lhe queiramos chamar, eles de facto não são anónimos. Eles são pseudo-anónimos. O tema anónimo só se aplica a protocolos de elevada privacidade, como é o caso do Monero ou do Zcash. Eu explico o que é que o governo dos Estados Unidos da América fez para resolver o problema do pseudo-anonimato. O governo dos Estados Unidos da América, e há uma lei publicada neste momento nos Estados Unidos da América, foi obrigar todos os cidadãos norte-americanos, na sua declaração de impostos este ano, a levantar o pseudo-anonimato, ou seja, a identificar os seus IBANs, digamos assim, os seus IBANs em cripto-wallets, em carteiras digitais, e a dizer, bom, eu tenho X criptoativos, as minhas carteiras são YZH e eu detenho este determinado valor em criptoativos em unidades. E o governo dos Estados Unidos da América foi mais longe, que disse e publicou da seguinte forma: bom, quem não o fizer, salvo erro em relação aos anos de prisão, mas se não estou em erro são 30 anos, quem não comunicar essa mesma informação poderá estar sujeito a 30 anos de prisão sem possibilidade de condicional. Portanto, o Estado, estando eu do lado da defesa
do combate ao branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo, o Estado tem ferramentas para levantar o anonimato aos utilizadores e ficarmos a saber efetivamente o que é que circula, de onde, para e quando. Porque toda a informação está registada na rede e, portanto, o governo norte-americano resolveu este problema de uma forma muito objetiva, na minha perspectiva. Relativamente aos impostos, que também foi um tema falado, é extremamente importante perceber que eu discordo na totalidade que exista uma possibilidade de existir uma economia ou uma troca de valor, seja ela qual for, que não pague impostos. E hoje em Portugal, a autoridade tributária portuguesa é a única autoridade tributária europeia no qual um cidadão português que queira comunicar as mais-valias com criptoativos não sabe onde os colocar, não sabe quanto terá que pagar e não sabe de que forma o fazer. Portanto, nós somos o único país da Europa que neste momento não explicita claramente como é que eu, enquanto detentor de criptoativos que os liquidei, como é que eu pago impostos. E eu quero pagar impostos. O que eu mais quero é pagar os impostos e dormir absolutamente descansado. Depois, uma outra questão relativamente aos exchanges, concordo totalmente com o Dr. Vítor Constâncio no que diz respeito à gravidade daquilo que se passa relativamente aos exchanges. E é exatamente por isso, exatamente pela confiança não existir, e eu, enquanto utilizador, eu confiaria muito mais numa instituição regulada pelo Banco de Portugal e devidamente acreditada para guardar e fazer a custódia e o brokering dos meus criptoativos, do que ter que ir para um exchange, alguns nas Ilhas Caimão ou nas Bermudas ou noutro sítio qualquer, que está cheio de atividade ilícita, mas que infelizmente eu não tenho a opção em Portugal ou na zona euro de poder optar por um serviço bancário que cumpra efetivamente o princípio fundamental do banco, que é a confiança e a proteção dos ativos, sejam eles quais forem, desde que sejam lícitos, dos seus cidadãos. Depois, uma última questão, que me parece também ela nuclear, é que o que eu vejo para o futuro desta economia, e especialmente pegando naquilo que foi a argumentação do Dr. Vítor Constâncio, comparando com a história, no fundo, económica do último século, é que há um ponto fundamental que nós nos esquecemos de referir. É que no passado não existia economia digital. A internet não existia. E a realidade que a internet e que esta nova camada digital trouxe ao mundo muda substancialmente todos os paradigmas que nós conhecíamos anteriores e que hoje nos obriga a reinventar a forma como nós operamos em termos económicos. Portanto, o Estado de Direito será sempre o mesmo Estado de Direito, mas a tecnologia e a forma como o valor é transacionado naturalmente evolui. E por isso, a proposta que no fundo a criptoeconomia traz não é mais do que, como já disse e não querendo repetir-me, não é mais do que uma proposta que necessariamente terá de coexistir no espaço-tempo com outras realidades que também elas são absolutamente legítimas, justas, e não me cabe a mim comparar qual é que tem mais ou menos problemas. O que a mim me preocupa do ponto de vista institucional e do ponto de vista funcional é que a liberdade económica assente nos princípios básicos do Tratado da União Europeia e que a liberdade económica do Estado de Direito possa de facto ser funcional e que Portugal não tenha necessariamente de perder talento tecnológico para fora do nosso país, que a tecnologia possa crescer e desenvolver-se e que Portugal aproveite esta vaga tecnológica, não para a classificar como uma potencial bolha, mas em última instância, caso haja dúvida, que Portugal esteja preparado para beneficiar, caso de facto isto não seja uma bolha. Portanto, há uma probabilidade de ser, e temos que reconhecer que sim, mas também há uma probabilidade de não ser. E se não for, o que é que Portugal está objetivamente a fazer para estarmos protegidos e blindados, de maneira a não ficarmos para trás, mas podermos estar à frente? Muito obrigado. Vítor. Primeiro, começo por aqui, porque realmente é bom esclarecer o que é que estamos a discutir. Aquilo que eu procurei explicar foi que o Bitcoin não vai desaparecer, muito provavelmente. Existe, mas não pode existir como uma moeda na sua plenitude, nem exercer
as várias funções que uma moeda tem que exercer nas nossas economias. Portanto, o Bitcoin transformou-se num ativo. Totalmente de acordo. É uma digital economy, é uma digital commodity, que está num network de computadores, é um bocado de software que está numa network de computadores, que aliás por ter uma network significa que hacking é mais difícil, porque nos vários nodes da network existe toda a base de dados em cada momento. Tudo isso é certo, mas é um ativo, não é uma moeda, pelas razões que eu indiquei. E como um ativo poderá sobreviver, como o ouro sobrevive. O ouro também é um ativo especulativo, além de servir para joias, mas é uma utilização marginal do ouro que existe. É basicamente um ativo especulativo desde sempre, porque há uma crença generalizada que o ouro há de sempre valer, o que depende meramente da crença dos outros, não depende em mais nada. Uma das perguntas foi, então, mas qual é o valor de uma nota, ou até da moeda, digamos, oficial no seu conjunto? Bom, as notas são uma parte negligenciável do que é a massa monetária que as nossas economias usam. E, portanto, nem sequer isso é significativo, como é evidente. E é um exercício de uma autoridade estatal que custa 10 cêntimos a produzir uma nota e vende-a à economia por 20 euros, ou 50, ou 100, ou 500. Essa era uma função, mas está a desaparecer as notas na massa monetária. O grosso da massa monetária são depósitos bancários. E são depósitos que essencialmente o sistema bancário cria quando dá crédito. Dá créditos e abre um depósito a quem deu o crédito. E, portanto, o valor dos depósitos dessa moeda bancária tem a ver com a sua contraparte nos créditos sobre a economia, sobre a atividade económica, sobre as empresas. E há, evidentemente, a necessidade de haver regulação dessa matéria, porque pode haver falhas no cumprimento das obrigações dos créditos e isso trazer problemas aos bancos. Mas existe, a moeda tem como contraparte o valor do que é a expressão do crédito para a atividade económica poder realizar-se e crescer. E, portanto, a maior parte das empresas e de quem recebe empréstimos pagam-os dentro da sua atividade e é isso que dá a contraparte do valor do que é o grosso da massa monetária nas nossas economias. E, portanto, existe realmente esse valor, o que não é o caso do Bitcoin, que depende exclusivamente das crenças de compradores e vendedores. As moedas oficiais também podem ser voláteis, evidentemente, e sobretudo os estados mal administrados, digamos assim, têm moedas fracas que podem sofrer grandes flutuações. Mas refiro-me aos países mais avançados, com instituições mais fortes, em que isso não acontece na mesma escala. E, sobretudo, nenhuma moeda tem variações do tipo daquelas que o Bitcoin teve recentemente, passando de 10 mil dólares para 53, ou já teve 64, aliás, em certo momento de março. E essas flutuações estão marcadas, não acontecem, veja-se o que está a acontecer às moedas fracas, como a lira turca ou outras, neste momento. São percentagens de variação mais baixas, mas não é isso o importante. O importante é que as moedas oficiais dos países avançados têm um grau de volatilidade muitíssimo menor e um grau de inflação, em geral, muito mais baixo, como eu mostrei no meu gráfico longo sobre o que variou a inflação. Portanto, não há qualquer hipótese da Bitcoin substituir uma moeda nacional ou internacional como o dólar. Não há. É um ativo, a par do ouro e de outros ativos. E, nesse sentido, deve ser bem regulamentado, tanto quanto possível, e existir. Portanto, não falei contra a existência nesta interpretação. Finalmente, referiu que as operações
na blockchain do Bitcoin e outros ativos desse género, são pseudo-anónimos, porque os Estados Unidos descobriram a pólvora e fizeram uma lei a dizer que os cidadãos têm que, nas suas declarações de impostos, declarar os bitcoins que têm e onde têm e as mais-valias que fizeram. Bom, por princípio, os criminosos não fazem declarações de impostos e, portanto, nenhum criminoso será apanhado por esse sistema da lei americana. E é lamentável que em Portugal não se esteja a caminhar para taxar as mais-valias dos criptoativos. Isso estou de acordo consigo. Mas o facto é que o caráter absolutamente anónimo da identidade de quem faz as transações na blockchain do Bitcoin permite a sua utilização para efeitos ilegais e não é possível ter o tipo de percentagens que falou, 2% para drogas, 1% para terrorismo. É impossível extrair isso da blockchain do Bitcoin. Portanto, esse problema subsiste. A esperança dos Estados, nomeadamente dos Estados Unidos, que têm investigado mais que outros este problema, é que aquilo que o acesso à base de dados do Bitcoin, que é pública, dá o quê? Dá as transações que foram feitas e dá, aparentemente também, uma informação sobre as áreas geográficas das transações que foram feitas. E complementando isso com outras informações, enfim, da intelligence, a base de dados da Bitcoin pode ajudar um bocadinho, em alguns casos, a descobrir criminalidade. Mas, em geral, a criminalidade passear-lhe ao lado e será usada para isso. É evidente, houve uma pergunta também nesse sentido, que eu li, entretanto, enquanto elas passavam no ecrã, que dizia, mas os criminosos usam notas e ninguém objeta a haver notas. Bom, não é por acaso que, por exemplo, nós no BCE, aqui há uns anos, decidimos acabar com as notas de 500 euros, porque facilita precisamente a criminalidade. E as notas estão a desaparecer, de facto. Em países como a Suécia ou a Austrália, já quase que desapareceram mesmo. E irão desaparecer, porque este é o último ponto que faço. Tudo isto vai progredir no sentido digital, mas vai progredir no sentido dos bancos centrais criarem uma moeda digital oficial, utilizando uma forma especial de blockchain, não a do Bitcoin, que é aberta e anónima e sem autoridade hierárquica, mas uma blockchain permissioned, que significa que há autoridades na network e que há conhecimento, e conhecimento mais vasto de quem utiliza verdadeiramente essa moeda digital, visto que os bancos centrais não poderão criar uma moeda digital oficial como um token numa network, como é o caso do Bitcoin, um token numa network, porque isso seriam as autoridades, os bancos centrais, a ajudar a atividade criminal. Mas a moeda digital dos bancos centrais tem que nascer a partir de depósitos nos bancos centrais. E, portanto, a identificação dos agentes que terão essa moeda será automática e não que trará os problemas que traz potencialmente a Bitcoin numa escala que nós não podemos conhecer. E, portanto, a evolução normal destas coisas é que, de facto, os bancos centrais criarão uma moeda digital. Provando, mais uma vez, uma lei da história sobre a questão da moeda. O essencial da moeda é a sua função como unidade de conta estável. As formas que a moeda assume têm variado o mais possível ao longo da história. Mas o facto de variar, agora são notas, agora é digital, agora é outra coisa qualquer, não significa quase nada em relação aos aspectos conceptuais do que é a moeda. E o essencial é ser uma unidade de conta estável, porque isso é a memória da atividade económica e a possibilidade de planear o futuro da atividade económica e fazer contratos com pagamentos futuros e planos financeiros para o futuro. São esses aspectos conceptuais que temos que ter presentes quando olhamos para esta nova realidade e o que poderá ser a sua evolução. Como disse,
provavelmente isto vai subsistir como um ativo. E a designação de ouro digital vai pegar e ficará para sempre como ficou o ouro, sem haver nenhuma razão substancial para o ouro ter o valor que tem, a não ser a crença que todos têm que o ouro valerá mais, ou pelo menos o mesmo, no futuro. Obrigado. Muito obrigado. Eu estava aqui um bom par de horas agora a ouvir e a fazer mais perguntas, etc. Mas vamos ter que parar, vamos ter que ficar por aqui. Eu sei que a professora Clara Raposo vai agora fazer uma intervenção final. Devo confessar que gostei imenso da vossa participação e da clareza com que fizeram as exposições. Gostei particularmente também o facto de cobrirem áreas um bocadinho diferentes e, portanto, isso é bom porque me levou a aprender mais. É claro que eu, do ponto de vista económico-financeiro, estava completamente enviesado e estava completamente de um lado, mas pronto, acho que ainda teria posto ainda mais alguma pimenta, se fosse eu aqui e tal, mas pronto, e até porque havia perguntas interessantes e muitos comentários muito interessantes. Pronto, fazendo. Mas agora já temos aqui a professora Clara Raposo, eu estava aqui a entreter um bocadinho. Senhora Presidente, muito obrigado mais uma vez Então vamos lá. Take the stage. Muito obrigada. Calha-me a mim sempre esta bonita função de encerrar estes webinars que a Alumni Económicas tem promovido e, portanto, eu vou começar por agradecer à Alumni Económicas e especialmente ao Horácio Negrão, presidente da Associação dos nossos antigos alunos, a iniciativa e a coragem de trazer estes temas que são bastante polémicos hoje em dia, porque são relativamente novos, movimentam muito dinheiro e de facto, sobre os quais ainda temos algum desconhecimento ou perspectivas muito diferentes, porque partimos de pontos de vista diversos, temos graus de conhecimento diversos sobre coisas diferentes e às vezes confunde-se aquilo que de facto está aqui em causa. E são temas muito importantes e, portanto, queria cumprimentar o Fred Antunes, que nunca tinha visto e portanto, tive gosto, obviamente, em conhecê-lo e em recebê-lo aqui no ISEG virtual e, obviamente, cumprimentar o meu presidente do Conselho de Escola, que é, de facto, a minha autoridade máxima na minha supervisão, nas minhas atividades enquanto presidente do ISEG, Vítor Constâncio, muito obrigada pela sua disponibilidade. Não é para todos. Não é para todos. Não é para todos. E o Fred sabe isto que eu estou a dizer muito bem. E acho esta iniciativa também desse ponto de vista louvável, porque não é qualquer ex-vice-presidente de um banco central como europeu, com esta dimensão, que se sujeita a vir aqui falar com pessoas que por vezes podem achar que é tipo uma miudagem ou que é não sei o quê, é dar o peito às balas. Isto é muito ISEG, não é? Eu também estou aqui num evento em que estou a promover as atividades dos nossos antigos alunos e, portanto, isto é um momento bom, ISEG, em que nós geramos a polémica, damos aqui o peito às balas e discutimos os assuntos e tentamos que, apesar de termos muito pouco tempo hoje, e portanto eu acho que este debate acabou por não ser esclarecedor, porque isto precisava tudo, era um grande curso disto todos, não era? Era uns a estudar economia monetária, o que é uma moeda, porque é que isto serve, tal, e ao mesmo tempo, porque é que a sociedade está a viver uma crise profunda e nós sentimos necessidade de inventar outras coisas, porque sentimos que há injustiça social em larga medida e então inventamos outras coisas. E por outro lado, porque é que nós não percebemos porque como é que esta tecnologia surge e chama moeda a isto, quando para nós isto não é moeda, tal e tal, e esse confronto merece de facto. Não é um confronto, merece esclarecimento. E hoje não tivemos, obviamente, o tempo suficiente para isto. Eu vejo este tema de forma muito apaixonada, porque eu também sou professora de finanças, certo? E o meu percurso na vida tem sido exatamente o contrário ao do Fred. Eu comecei por estudar economia e finanças e tudo isso e toda essa vida, e hoje em dia considero que sou mais uma filósofa. E reflito bastante sobre aquilo que está a acontecer, aquilo que vai acontecendo. E acho que, e o Fred, no fundo o Fred está a gostar disto que eu lhe estou a dizer, porque acho que a determinada altura tem de haver uma convergência de diálogo entre estas pessoas. E porque eu compreendo os problemas de fundo que fazem com que o Fred viva de forma tão apaixonada este mundo do criptoativo, digamos assim, porque tem de haver uma esperança e tem de haver alguma coisa a que as pessoas que estão completamente fora do sistema económico normal se agarrem para poderem ter um meio de vida e uma forma de ter esperança, não é? Tem de haver aqui uma forma de, temos de arranjar aqui qualquer coisa, será que isto é um ativo, será que isto não é ativo?
Pronto. Isto, eu compreendo isso, mas separo estas duas questões. E acho que uma associação de criptomoeda é um nome horrível. Eu sei que vem do cripto, vem do encriptar, mas é cripta. Para mim, fala-se nisto, eu vejo-me logo morta. Eu acho isto logo um horror. O nome para mim é que é o pior. O cripto aí deixa-me logo em estado de choque. Mas vamos lá. Eu acho que são duas coisas não são totalmente diferentes, porque a criptomoeda, os criptoativos, utilizam a tecnologia blockchain para o seu funcionamento, para a sua forma de operar. Mas blockchain, como tecnologia que é utilizada para workflow, para imensas coisas, e com a imensa utilidade que pode ter, para se digitalizar a moeda verdadeira, digamos assim, que nós temos, e para que estas pessoas do blockchain tenham um papel importante no sistema financeiro para o tornar mais ágil, mais fácil, mais barato, para reduzir os custos da intermediação por aí fora, isso acho fantástico e acho que está a acontecer e acho que é um caminho que está a ser feito. Portanto, acho que vai haver aqui um meio caminho a que se vai chegar, em que vamos convergir entre o que é esta tecnologia que os adeptos da criptomoeda defendem e aquilo que é uma moeda que tem de ter uma sustentação, alguma coordenação, porque nós não vivemos como animais, cada um por si, vivemos em sociedade, embora com muitos defeitos, mas tem de haver uma coordenação de todos nós que seja representativa da nossa vontade, não é? E de um certo respeito pela dignidade humana de cada um de nós. Isto tem de estar representado aí de alguma forma. Portanto, não consigo ver isto fora de um sistema em que não haja uma forma de banco central ou algo assim que faça a gestão de uma moeda. Ou seja, acho que os tempos do tio Patinhas com a moeda, as moedinhas e tal, estão para trás de facto, a moeda vai se digitalizar, mas acho que estamos a falar de coisas diferentes. Para mim, estes criptoativos e essas bitcoins, as criptomoedas tal e tal, é mais ou menos como eu ir ao casino e fazer um investimento num determinado tipo de ativos, tal. Mais ou menos, não estou a dizer que é exatamente a mesma coisa, ok? Não. Mas consigo imaginar outros tipos de investimentos que não têm aquela sustentação num lado real mais concreto e percebo que estas coisas podem funcionar durante uns tempos, mas acho que vai acabar por haver uma convergência e uma integração deste tipo de tecnologia num sistema que eu espero que seja um bocadinho mais institucionalizado, mas que ao mesmo tempo no mundo, e esperemos que com a pandemia haja pelo menos essa vantagem, haja uma maior consciência de haver uma necessidade de alguma inclusão de forma diferente das pessoas no sistema que temos, não é? Isso é aqui um ponto que eu queria deixar. Depois queria fazer aqui uma nota adicional, só quanto aqui a este chat e a estas coisas todas tal. Isto não estamos aqui numa batalha e vem aqui uns gangues para o Zoom do ISEG, para não sei o que é do webinar. Estamos uma gente civilizada, nós somos hiper civilizados e respeitosos em geral. E agradecemos exatamente o mesmo comportamento de todos, porque nós, quando o Horácio me diz, vou organizar esta coisa da cripto, vamos embora Horácio, vamos aí para a cripto e blockchain e é a loucura e vamos em frente, e o Vítor Constâncio diz, está bem, eu vou, e o Fred diz, vamos embora a isto, eles vieram com a melhor atitude possível, ambos, cada um a explicar do seu ponto de vista, no limitado tempo que tinham, aquilo que é, não é fações, não é? Não sei o que, vamos dizer, não, isto não são fações, isto tem de haver razoabilidade e capacidade de diálogo e de esclarecimento, portanto, eu convido estas pessoas a virem aos próximos webinars todos e que desfrutem mais do webinar e daquilo que está a ser dito e discutido, apesar de ser num momento muito curto de tempo, para que de facto haja melhor esclarecimento. Era só isto que eu queria dizer, não me quero alongar muito. Gostava de recomendar, caso o Fred não tenha visto, e o Vítor, 2 filmes. Não tem nada a ver com criptomoedas, mas tem a ver com um francês e um italiano. Que tal? O francês, Le Capital, e o italiano, o Capital Humano. Deve ser o Capital é Humano, não sei. 2 filmes muito interessantes, que nos mostram como, no fundo, em qualquer sistema, mesmo antes da criptomoeda e do digital, não é? Nós conseguimos sempre arranjar um esquema qualquer, faz parte da natureza humana, inventar coisas. E há um elemento de ganância em tudo aquilo que o ser humano comum faz. E isso tem de ser um bocado disciplinado em todos nós. E esperemos é que o grande problema que estamos a ter agora com a pandemia, também a criptomoeda, as criptoativos não conseguiram resolver o problema da pandemia e ninguém pensou nos criptoativos para isso, e de facto esse é um problema global e nem com as bitcoins conseguimos resolvê-lo mais rapidamente do que aquilo que estamos a fazer agora. Portanto, há outros valores que também são importantes e que têm de ser coordenados e nos quais temos de estar todos irmanados como base relevante, e eu tenho um bocadinho de esperança que isto se venha a resolver.
não é a correr, mas o próprio sistema financeiro precisa, obviamente, de muita melhoria, e este choque se calhar fazia um bocadinho de falta para nos compenetrarmos de tudo isso, mas tenho esperança que a coisa... Já me calei, Horácio. Eu falo muito, Horácio, as mulheres, essa coisa. Já estou habituado. Já estou habituado. Horácio é que tem sempre mesmo a verdadeira última palavra. É o Não, a Horácio. questão aqui é que já vamos 18 minutos. Eu fui educado nos Estados Unidos e nos Estados Unidos isto tinha acabado. Horácio, está sem som. Estou sem som? Não, Eu não ouço. Vocês ouvem? Não, está com som, está com som. Não, eu não sei. Mas não sou eu que mando no som. Assim como no resto também não mando, não é? Não sou eu que mando no som. Estava a dizer que já estamos com 5 minutos de atraso. Estão a ouvir? Ok. E a gente marcou 1 hora, podíamos ter marcado 2, porque também não se adiantava muito mais, na minha opinião. Devo dizer que fiquei com mais dúvidas do que as que tinha, o que também é perfeitamente natural, dada a minha ignorância sobre a matéria, mas uma coisa que já tinha, enfim, até circulado para alguns dos participantes, é de que, e agora vamos estudar o assunto, ver como é que isto correu, eventualmente, até porque algumas das pessoas até já sugeriram isso, eventualmente voltarmos a fazer outro webinar sobre este tema, eventualmente um bocadinho mais enfocado, porque a gente hoje entrou aqui todos de peito aberto e tentar enfocar em alguma coisa. O tema é atual, quanto mais não seja porque há muita gente que está a ser cada vez mais utilizadora das bitcoins. Não sei se toda a gente está esclarecido sobre o que isto significa. Eu, por exemplo, não estou, e enquanto não estiver não compro, mas é Fred. Mas eu gostava de ficar esclarecido um dia, não é? Agora, isto é um tema que dá muita conversa. Não sei porque é que o ISEG não abre um curso só sobre criptomoedas, já que são uma escola de economia, bem o podiam fazer. Mas pronto, cá fica a ideia. De qualquer forma, queria agradecer a todos, as pessoas, a vocês os 4 que estiveram cá presentes. A Alumni vai continuar a fazer webinars todos os meses, provavelmente sobre outros temas também, sobre a saúde, sobre a economia. Nós somos de economia, portanto, a economia é o grande tema presente sempre aqui permanentemente. E sobre se vamos voltar a fazer mais um com os mesmos oradores ou não sobre este tema, vamos pensar nisso. Eu já tinha pensado nisso antes de começar este, que eu, depois de ler umas coisas sobre isto, comecei a pensar, eles não vão conseguir dar conta daquilo numa hora. Vão ficar, e fiquei a pensar, não sei, o João é que esteve ali a coordenar as perguntas, vão ficar dezenas de perguntas por responder, foi logo a minha coisa. Sendo que nas perguntas há perguntas muito enfocadas, há perguntas muito gerais, não é realmente fácil. Fico satisfeito por termos feito isto em Zoom, porque ao contrário do que algumas pessoas disseram aqui depois nos chats, se isto tem sido ao vivo, ainda estávamos no princípio. Ninguém saía daqui hoje. E, portanto, agora saímos daqui a pensar e, eventualmente, vamos todos depois conversar sobre o assunto e eu deixei aberta a possibilidade de voltarmos a fazer outro sobre criptomoedas, sendo que eu tenho que fazer alguns webinars sobre outros assuntos também. E, mais uma vez, muito obrigado a todos os participantes e a todas as pessoas que eu não consegui ver ninguém, mas que estão lá atrás e que estiveram a observar este webinar. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde, foi um gosto, obrigado. Eu gosto de conhecer-vos. Vitor, um destes dias vou ligar-lhe para falarmos um bocadinho. Está bem? Com certeza. Ok. Deus claro. Deus. Tchau, obrigado. Deus a todos. Deus.